Vamos começar. Mãe, vou pedir para você ler a página e, Suelen, você pode fazer a prece inicial? Beleza. 20 de junho. Eu converso com você o tempo todo. Minha natureza é comunicar, nem sempre através das palavras. Dia após dia crio um glorioso pôr do sol. Falo por meio dos rostos e das vozes dos entes queridos. Eu o acaricio com uma brisa suave que o refresca e alegra. Sussurro mansamente nas profundezas do seu espírito, onde construí minha morada. Você pode me encontrar a qualquer momento, quando tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Peça ao meu espírito que aperfeiçoe sua visão e sua audição. Eu me alegro sempre que você descobre a minha presença. Olhe para mim, me ouça durante intervalos silenciosos. Aos poucos você vai me encontrar mais facilmente em todas as situações. Você vai me procurar e me achar quando me procurar com todo o coração. Vamos orar. Senhor, Mestre Jesus, obrigado por mais um dia estarmos aqui reunidos para o estudo do Evangelho. Senhor, Deus maior, abra os nossos ouvidos e as nossas visões, que possamos ter sensibilidade para enxergar e sentir a tua presença. Que o teu amor seja constante em nossa vida. Que possamos, com a tua luz, iluminar os nossos lares, iluminar as nossas vizinhas. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas melhores, a progredirmos. Fortaleça o nosso amor, a nossa reunião, que possamos estar sempre juntos para sermos melhor e levar o anúncio da tua palavra. Obrigada por mais um dia. Abençoe essa reunião, que os bons espíritos possam nos guiar sempre. Que assim seja. Que lindo! Esse comecinho já... Quem quer ler o Evangelho hoje? Levante seu dedinho. Acho que a Amanda tá com cara de que quer ler, ó. Mão no queixo. Tô sentindo isso, ó. Nunca mais ela veio. Quer A ler, mãozinha Amanda? dela no queixo, você vê a mãozinha assim pensativa. Oi, gente. Olha, Oi, eu tenho chegado Amanda. Tudo bem? Eu tenho chegado tarde em casa todo dia, então não estou conseguindo participar. Mas final de semana a gente participa. Espera aí que eu vou pegar o evangelho. Eu estava sentada no sofá. Vamos lá. Do capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não vades ter com os gentios. Jesus enviou os seus 12 apóstolos, e tem 8 e 9, tá? E 10. Jesus enviou os seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas casas dos samaritanos. Ide antes, em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículo dos 5 ao 7. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas listas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdenhem da conversão deles, o que nada teria de caritoso. É que os judeus que já acreditavam no Deus Uno e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a leis acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer. E os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é,
e de semear em terreno já arroteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Continuo? Acho que já dá para a gente comentar, né? Já dá acho que qualquer coisa a gente continua depois. Você quer falar alguma coisa? Não, eu não tenho. Acho que alguém pode contribuir mais. Eu não estou com nenhum comentário, não. Estou mais para ouvir. Deu há pouco tempo esse nosso evangelho, né? Esse não vades ter com gentios. Alexandre, quer falar alguma coisa? Tem uma semana, 10 dias mais ou menos, caiu esse mesmo parágrafo aí do Evangelho, né? E mostrando que estejamos atentos, né? A gente estava conversando, vem conversando muito sobre isso, né? Que é hora da gente se posicionar, que é hora da gente pregar, né? Pregar de uma forma inteligente, pregar de uma forma carinhosa, mas da gente se posicionar como religiosos que somos, né? Então, é muito importante, eu acho, cair assim 2 vezes a mesma lição para chamar atenção, porque o que a gente está precisando é isso, é nos posicionar mesmo, né? E pregar, independente se a pessoa não estiver preparada, ok. E também não é aquela pregação doentia, né? É uma pregação tranquila, no exemplo. A gente até falou isso da vez passada que caiu, né? Em pregar muito mais pelo exemplo do que pela palavra em si, né? Eu acho que é por aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Silvia? Essa parte aqui, que ele fala bem no início, Jesus enviou seus 12 apóstolos. Depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Esse pedacinho aqui me veio à mente o seguinte, é que antes da gente falar com aquelas pessoas, o que seriam, na minha visão aqui, os gentios, pessoas totalmente desconhecedoras, descrentes da palavra de Deus e que não querem nem saber dessa palavra, né? Alguns só buscam a Deus no momento que está em desespero. Ah, meu Deus! Né? Então, essas pessoas, a gente deve sim, como o Alexandre falou, mostrar a fé pelas nossas atitudes, mas não tentar, abre aspas, evangelizar. Mostrar a eles a verdade daquilo que nós já conhecemos, mas sim para aqueles que já andaram no caminho religioso em algum momento da sua vida, que já tiveram até vivências espirituais em relação a isso, mas por algum motivo deixaram de lado, se afastaram de Jesus, se afastaram daquilo que Deus nos colocou. Então, é como se fosse, para nós espíritas, uma oportunidade da gente tentar resgatar essas pessoas, esses nossos irmãos que por alguma desilusão, eles de repente deixaram a religião de lado. Mais ou menos assim, me veio à mente uma experiência que eu tive ao longo da minha vida. Eu conheci uma senhora que ela se dizia muito católica durante toda a sua juventude, fazia parte de grupos de estudos, depois quando se casou, grupo de casais, isso, aquilo, outro. Através de uma grande amizade com uma pessoa religiosa de dentro de uma igreja, conseguiu liderar uma pastoral do menor. E ali ela era líder, era bem remunerada, isso, aquilo, outro. De repente, esse padre não estava mais na liderança, um outro padre assumiu e quis destituí-la da diretoria, mas deixando ela trabalhar. Ela se recusou, disse que jamais se rebaixaria, e aí ela começou a
a profanar o padre que tinha assumido, né? Começou a falar que ele tinha jeito de homossexual, que deu o dedo do meio para ela, que fez, aconteceu. E ela e o marido, que antes eram assim religiosos natos, se revoltaram contra a igreja e se afastaram da igreja. Não vamos mais, não voltamos mais. E assim, muitas provações começaram a existir na vida dessas pessoas. Estavam afastados, mas eles eram conhecedores da palavra de Deus. Eles ajudavam em encontros de casais, em grupos religiosos dentro da igreja. Tomavam conta de um local onde acolhia crianças. E ali ajudavam as crianças na doutrina religiosa também. Então, nesse primeiro momento, na minha visão, seria essa, que a gente não desista daquele que não tem nenhuma fé, daquele que não crê, mas que a gente foque, num primeiro momento, estar resgatando essas pessoas que um dia estudaram o Espiritismo, mas que por algum motivo acabaram se afastando, e aí precisam só de uma palavra, de um apoio, daquela forcinha, poxa, vamos voltar, você sabe que é assim, é como se fosse assim, a luz para ela. Poxa, você teve um problema que você está passando, ou você lembra como você era na época que você estava lá junto com a gente? Olha o que Jesus fala, olha o que está acontecendo no mundo. Não sei, essa foi a minha visão aí. É isso mesmo. Assim, só para complementar o que a Silvia falou, a gente deve divulgar através do... E que o Alexandre também falou, né? Divulgar através dos nossos exemplos, né? Os nossos ensinos, aos que demonstrem desejo de conhecer, ou os que estejam passando por dificuldades, sem entender, né? Mas respeitar as decisões de aceitá-las ou não. A Neuza está aqui entrando na sala. Pronto. Quem mais quer falar alguma coisa? Amanda quer falar? Não? Vai, Alexandre. Só complementando tudo isso, né? Realçar a importância do estudo. Realçar a importância do estudo. A gente cada vez mais vai ser convidado a nos posicionar, sabe? Eu acredito muito nisso, que a gente cada vez mais, porque as pessoas estão ávidas, e nós temos várias etapas, né? Eu acho que as 3 etapas seria quando a gente entra no Espiritismo, quando o Espiritismo entra na gente e depois quando a gente doa o Espiritismo, né? A religião, não vou nem rotular o Espiritismo só, mas qualquer religião, né? Então, eu acho muito importante a gente estar antenado, a gente estar preparado, sabe? Buscar para realmente a gente estar preparado na hora que nos fazem um questionamento, na hora nesse período tão louco, que tudo está à tona, né? Que tem mais hater qualquer coisa nesse planeta hoje em dia, todo mundo se expressando de uma forma muito dolorosa. É importante a gente estar preparado para se posicionar, né? Então, acho que nos serve para isso o estudo também. Su? Oi. Só para compartilhar com vocês, a Lívia estava hoje presente no estudo da mocidade, né, Lívia, com o Júnior Vidal, e os jovens perguntando a respeito de trabalho e tudo, e ele falou uma coisa muito bonita, ele falou exatamente isso, Alexandre, que não é só para a gente estudar aqui às 18h30 o culto, é um conjunto, né, ao longo do dia, como os jovens, eles se reúnem todo sábado, mas não é só às 15h30, né, naquele momento ali, é continuar os seus estudos ao longo da semana, né, porque e aí vai ter o acompanhamento de toda a espiritualidade, e aí vai ser chamado para a seara de Jesus, que é o trabalho, né, o trabalho está aí, a seara é enorme, os trabalhadores precisam o quê? Das ferramentas necessárias para poder fazer um bom trabalho, e isso só vai acontecer se estudarmos, né, e ele falou muito lindo hoje, nossa, eu fiquei emocionada com as palavras dele.
E assim os jovens também participaram, né? Foi muito bonito. Ele dá um incentivo, porque muitas casas espíritas deixam os jovens, né, de lado, né? Não dá essa oportunidade. Enfim, mas não vou entrar nesse mérito, não. É só para falar, juntar com o que o Alexandre falou, de estudar, a importância de estudar. Foi isso. Vamos continuar lendo, então? A Lívia quer falar antes disso. Pode falar, Lívia. Não, justamente eu não sabia se ia continuar a leitura, aí eu dei uma olhada aqui rapidinho, e a última frase do item 10 me fez refletir, né? Que é assim: não é mais com as armas de guerra que são combatidos, mas com o poder da ideia. Então, eu acho que a partir do momento que a nossa humanidade está percorrendo esse caminho, né, através da evolução, passando pelo mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. É só a gente ver antigamente que as guerras, né, as batalhas eram travadas de forma muito mais... Por qualquer coisinha, acontecia uma guerra, acontecia uma batalha entre um povo e tal, era aquela brutalidade, aquela carnificina toda, e hoje em dia ainda temos guerras, claro, né? Mas não como as de antigamente. E a gente está caminhando para isso, a gente está caminhando para uma fase da humanidade em que a moralidade vai começar a se sobressaltar diante de tudo isso, né? Que é o caminho, né, correto, vamos assim dizer, e a gente está, né, caminhando para isso. Então, por isso que se faz necessário, como o Alexandre falou, como a Ju falou também, que deu o exemplo da mocidade de hoje, que a palavra, né, as palavras do Júnior Vidal também foram muito importantes para esses jovens, né? Então, eu acho que a gente tem que estar preparado justamente para isso, tem que começar da gente, entendeu? Não vai começar... Se a gente não tem que ficar pensando assim, mas se não começar por mim, vai começar pelo vizinho. Não, vai começar pela gente. A gente tem que começar assim... Gente, o primeiro ensinamento, o primeiro mandamento, vamos assim dizer, do espiritismo é: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, a gente precisa dessa instrução, não só no âmbito espiritual, né? Não só no âmbito do espiritismo, mas no âmbito de vida, de mundo. A gente precisa disso porque vai ser essencial para a gente, principalmente nas próximas fases que o nosso planeta Terra, né, vai começar a atravessar nessas próximas décadas, próximos séculos. Então, e não nos esquecendo que seremos... A gente, às vezes, tem aquela... Mesmo sendo espírita, a gente tem aquela leve impressão, assim, daqui a uns séculos não vou estar aqui, não. Não, vai ser a gente que vai estar aqui. Então, a gente tem que estar exatamente a cada vida, ao máximo possível, se instruindo, né? Fazendo, pegando em cada vida... Igual o videogame, né, do Super Mario, pegando um tijolinho, um prêmiozinho em cada vida para construirmos o nosso aprendizado, para quando a gente chegar daqui a inúmeras reencarnações, a gente possa viver nesse planeta de forma que a nossa moralidade esteja adequada a ele, né? Então, eu acho que diz muito sobre isso também, sobre a nossa evolução como espíritos que, né, estão habitando esse planeta Terra, que está, de pouquinho em pouquinho, crescendo e evoluindo. Vamos terminar de ler, então? Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, procurem, primeiramente, fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra, e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar a sua conversão. Mas vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa.
Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Chegar-lhes a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral, escutarem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu derredor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em peso que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abordem as outras, em virtude de um motivo demasiado intenso. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. Então, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. Se os apóstolos insistissem naquele momento, eles estariam desperdiçando o tempo útil que poderia ter sido utilizado aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. No momento, os gentios não tinham, né? Porque os gentios eram considerados pagãos. Tudo ainda estava por fazer, tinha necessidade de implantar a crença de Deus único, enfim. Então, eles ainda não estavam preparados para receber a boa nova. Então, não adiantava insistir, desperdiçar o tempo. Tudo tem seu tempo. Uma sementinha, como diz o Evangelho, vai ser germinada na sua época certa, na sua estação certa, né? Ô, Su, e sendo espírita, né, acreditando na reencarnação, isso é muito bom, né? Cara, você tem uma esperança, assim, não é uma coisa que, vou morrer agora, uma única vida, acabou. E se aí as pessoas podem falar, você teve a vida inteira, vários tempos e não aproveitou. Tá bom, mas só que há um preparo, não estava preparada. Se a terra não está preparada, como é que vai germinar? Né? Então, acho que essa sabedoria aí de aguardar esse momento e ir juntando com o que a gente viu de preparar a terra através do estudo, vai favorecendo esse germinar, né? Essa coisa assim, de florescer, fazer vingar essa raiz, essa semente, né? Que é plantada em nós. E o estudo, assim, mais uma vez, vindo com tudo, né? A gente precisa estudar para preparar essa terra aí, o fertilizante da terra. Então é isso. Alguém quer complementar com mais alguma coisa? Hoje a gente não tem a Nani. Que pena. Não! Então vamos fazer a nossa prece. Quem quer fazer a prece final? Quem? Lívia! Eu só não vou cantar igual a Nani, senão vocês vão sair sem prece. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos, agradecer por mais um dia neste nosso planeta tão querido, agradecer por mais uma oportunidade de evolução, agradecer por mais um evangelho no lar, com todas essas pessoas queridas que com o tempo estão tornando-se amigos. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada pela nossa saúde. Obrigada pelos nossos familiares. Enfim, Pai. Obrigada por estarmos criando todos os dias às 6 horas essa luzinha nos nossos lares. Eu tenho certeza que se espalha através
através dos nossos muros, através das nossas paredes. Peço, Pai, para o final desse evangelho, que nossas águas possam ser fluidificadas de acordo com a necessidade e com a carência de cada um, Pai. Que possamos sair deste evangelho renovados diante dessa tua palavra. Muito obrigada mais uma vez por tudo, Pai, porque eu tenho certeza que temos muito mais do que agradecer ao invés de pedir. Assim seja. Graças a Deus. Que lindo! Vou tirar nossa foto. Foto! Segura. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Fala boa noite. Boa Oi, noite. Rafa! Que lindo! Hora da foto. Pessoal, O dia que eu não beijo, sou, Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã eu tô gente.